Uma semana após o governo Lula conseguir ganhar o debate nas redes com a defesa da justiça social, Donald Trump anunciou uma nova tarifa de 50% contra o Brasil, uma medida que pega em cheio exportadores brasileiros e o agronegócio. Isso depois de uma série de declarações visando interferir nas instituições brasileiras e no judiciário. O discurso de defesa da justiça fiscal e redução da desigualdade já tinha feito o governo iniciar a retomada da popularidade. Agora, vai ser turbinado com a defesa da soberania nacional contra o Donald Trump. Bolsonaro e os filhos dele celebraram a medida como um gesto de apoio estadunidense ao bolsonarismo. Só que agora esse alinhamento está cobrando um preço. Nas redes sociais, a reação foi imediata. 80% dos comentários nas redes são repudiando a medida. O termo submissão figurou entre os mais usados para definir o bolsonarismo. A medida de Trump pode ser mais uma oportunidade para o governo Lula. Sexta-feira, 11 de julho de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais um videocast em detalhes e aqui, de segunda a sexta-feira, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. E hoje meu convidado é o Renato Meirelles, que é presidente do Instituto Locomotiva, escritor, comunicólogo. Renato, é um prazer te receber aqui no ICL e no Em Detalhes mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Super prazer estar aqui contigo, Gabi, super prazer estar no ICL. É um privilégio para mim poder dividir com vocês e com todos que nos seguem um pouco sobre como o consumidor brasileiro, o cidadão brasileiro, o eleitor brasileiro enxerga aí a sociedade. Um prazer, da nossa parte, também um privilégio poder entender esse cenário que está tomando proporções ainda maiores a cada dia que passa, né, Renato? A gente viu ali desde o momento da crise do IOF que surgiu a partir daquela puxada de tapete do Centrão, uma resposta do presidente Lula e uma comunicação que parece estar sendo mais efetiva, junto com as redes sociais, com a sociedade brasileira também. Depois, a gente viu uma resposta do presidente Lula no BRICS, quando o Donald Trump faz uma ameaça e logo na sequência defende o Bolsonaro. E agora a gente chega numa nova etapa, que é uma etapa bastante importante do Donald Trump dizendo que vai taxar o Brasil em 50%. Ainda não foi implementado, porque a gente tem que aguardar o dia 1º de agosto, e a gente sabe que o Donald Trump também é especialista em bravata, né? Ele primeiro solta a ameaça e depois acaba recuando à medida que consegue negociar alguma coisa que beneficie os Estados Unidos. Então, primeira pergunta que eu te faço é: essa nova fase, essa nova etapa, ela é boa ou ela é ruim para o governo Lula? Vamos imaginar o nosso país como uma grande família, Gabi. Uma família que, como toda família, tem briga interna, tem irmão que não se dá, tem traumas de infância. Mas o que acontece com essa família quando alguém de fora fala mal de um dos membros? A família se une. A situação que tem, e isso na relação entre irmãos muitas vezes, é: olha, só eu falo mal do meu irmão, só eu brigo com o meu irmão. E essa medida do Trump vai muito nesse sentido, vai no sentido de agredir uma família, um elemento externo que agride uma família, e que a via de regra, seja nas relações familiares, seja na relação de amizade, ou seja mesmo na política internacional, um instrumento que une as pessoas. Vamos usar um exemplo bastante caro para a extrema-direita do mundo, que é o caso de Israel. Ninguém gostava do Netanyahu. Ele estava para perder uma eleição. A ação dele de entrar em guerra uniu o povo de Israel, o Estado de Israel, sem entrar no juízo de valor aqui sobre a guerra.
Historicamente, o Japão, que sempre teve uma série de brigas internas, se unia em torno do imperador sempre que foi atacado ou que entrou num processo de guerra. A mesma coisa aconteceu nos próprios Estados Unidos no 11 de setembro, onde o país se uniu contra agressões externas. Eu estou dizendo isso porque o Trump faz um favor ao atual governo brasileiro ao criar um tipo de ataque como esse. Um segundo favor que o Trump faz para isso é ser a taxação um elemento para isso. Por que ele faz esse favor? Porque o debate estava no IOF, com a oposição ao governo Lula tentando colocar uma pecha no governo de ser um governo que taxa. Quando o grande ídolo da extrema-direita e da oposição, que é o Trump, taxa o Brasil, a crítica a qualquer processo de aumento de imposto do governo brasileiro se enfraquece nesse processo. Então não é apenas que o Trump, representando o governo norte-americano, agride um país, o que faz com que esse país se una, como o próprio BRICS se una na defesa do Brasil, e a gente já viu aí algumas declarações de outros países em solidariedade ao Brasil, também essa agressão é feita no tema de impostos. E isso deixa a oposição meio sem discurso nessa setor. Já tem bastante gente, inclusive nas redes sociais e no discurso, chamando essa taxação de taxação Bolsonaro, né? Já que foi a defesa do Bolsonaro uma das justificativas para o governo Trump atacar aí a soberania do Brasil. Então, do ponto de vista político, é bom para o governo essa ação dos Estados Unidos, de Donald Trump. E para além disso, Renato, o que você achou da resposta do presidente Lula, que foi uma resposta bastante incisiva também pelas redes sociais? A Gleisi Hoffmann, ministra do Lula, também fez essa defesa, alguns ministros respondendo também à taxação do Donald Trump. E, por outro lado, a gente tem a oposição querendo, de qualquer maneira, colocar a culpa no colo do governo Lula. A própria família Bolsonaro, principalmente, que é a maior interessada dessa história, parlamentares bolsonaristas, o Zé Trovão foi colocar o presidente Lula numa categoria menor em relação ao Donald Trump, enfim. Tudo isso me parece, mas aí eu quero saber se é algo assim que está dentro da bolha, essa percepção, ou se fica claro para a sociedade também que a oposição está ali mais ou menos como batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos, né? À medida que está defendendo o posicionamento do Trump, dizendo que tem toda a justificativa para retalhar o Brasil, ainda que seja com base em uma mentira, né? Porque os Estados Unidos, eles soltaram um comunicado dizendo que eles estão sendo prejudicados nessa relação comercial, né? E basta um Google, basta qualquer nível de pesquisa básica para saber que os Estados Unidos, na verdade, se beneficiam dessa relação, né? O que me cabe como parte de um instituto de pesquisa que avalia a opinião pública é entender as possibilidades de impacto na opinião pública, na opinião do eleitor sobre isso. Sim. Então vamos entender que tem 15 a 20% do eleitorado brasileiro que vai comprar esta ideia de que a culpa foi do presidente Lula. Isso não vai mudar o contexto que aconteceu. A base, vamos dizer assim, mais sólida do bolsonarismo. E não é a base que muda de opinião. Da mesma forma que o presidente Lula tem 15, 20% que não mudam de opinião, independente da ação do governo. O que está em disputa é quem está no meio. E quem está no meio, que tem o acesso à informação, pode checar a veracidade ou não dos argumentos colocados na carta de Donald Trump ao presidente Lula, eles estão se informando sobre isso. Agora, olha o desafio que existe desse discurso oposicionista. Primeiro, falar que o governo Bolsonaro tinha mais interlocução com o mundo do que o governo Lula, não me parece estar calcado em alguma realidade, a população sabe disso.
Todo mundo sabe que até pela postura que teve na pandemia, por xingar a mulher do presidente da França, o Bolsonaro não tinha uma base internacional, não era recebido por quase ninguém, e não é à toa que a grande maioria dos líderes internacionais correram para reconhecer a vitória do Lula na eleição de 22. Ao contrário do presidente Lula, que está recebendo os BRICS, que recebeu a COP, vai receber a COP aqui, tem uma relação internacional muito grande, já foi melhor, mas tem uma relação internacional bastante consolidada, com várias lideranças mundiais. Então, isso está no território da anedota, tá? Esse comentário de Zé Trovão. Agora, vamos lá. O que o presidente, o ex-presidente Bolsonaro e a extrema-direita falavam sobre a ida do filho do Bolsonaro, do deputado, ir para os Estados Unidos? Nossa, isso é muito bom, amplia os nossos horizontes com o presidente Trump. Então, nessa realidade, o que pega? Ou ele influencia o presidente Trump e, portanto, é o responsável pela taxação, ou ele é o zero esquerda, a esquerda que está fazendo turismo nos Estados Unidos. Não tem muita saída com relação a isso. Porque se a justificativa dele está lá, se esse vínculo com o governo Trump, expresso na carta do Trump, está feito, ele não foi capaz de impedir o imposto. Pelo contrário, eles estão comemorando isso. Agora, ele pode simplesmente não apitar nada pelo governo Trump. Então, ou ele é o corresponsável pela taxação, ou ele não apita nada. Né? É essa escolha aí que o bolsonarismo vai ter que fazer na defesa das taxações do governo norte-americano. Pois é, eu acho muito interessante isso que você traz, né, Renato, de que tem uma base que é bastante sólida do bolsonarismo que não vai, de fato, mudar de opinião. Mas quando a gente olha, por exemplo, para o movimento das redes sociais, a gente tem o nosso analista aqui, o Pedro Barciela, trazendo como, na verdade, nas redes, de maneira geral, a maioria das postagens está criticando as tarifas do Donald Trump e a submissão dos bolsonaristas está sendo enxergado dessa maneira. Então, a gente tem, por exemplo, termos aqui que são ressaltados como soberania, né, soberano aqui, 35%, e respeito, 30%, os que mais se repetiram quando a gente olha para esses termos junto com o Brasil nas últimas horas, o que quer dizer que, na verdade, isso está batendo para as pessoas de uma maneira geral como realmente esse recado que o governo Lula está tentando passar para a sociedade, né? Que é ferir a soberania de um país e, por outro lado, a gente tem, como a gente já falou, né, os bolsonaristas e a família Bolsonaro querendo dizer que, na verdade, a culpa é do presidente Lula por estar fazendo esse enfrentamento contra o Donald Trump. Gabi, eu acho que essa é uma grande oportunidade para o governo, para aqueles que apoiam o presidente Lula, de retomar a bandeira nacional. Uhum. Coisa que o presidente Lula foi eleito com essa promessa e teve até agora uma dificuldade real de fazer. Se nós olharmos nas redes sociais hoje, boa parte das pessoas começaram a colocar bandeiras do Brasil como referência à defesa dessa soberania nacional. Fica claro que a defesa do patriotismo, a partir desse momento e dessas ações colocadas pelo Trump e da defesa que a extrema-direita está fazendo isso, a disputa pela bandeira nacional volta à tona. Então essa é uma grande possibilidade da esquerda trazer o patriotismo aí como algo a ser defendido. Vai ser muito importante também, num segundo momento, além da soberania, se o governo quiser manter essa hegemonia na rede, começar a colocar as consequências que isso pode trazer na geração de empregos, por exemplo. Né? O quanto que a dificuldade de se exportar para os Estados Unidos pode trazer
na geração de renda para a maioria dos brasileiros. E que, no entanto, também pode levar ao barateamento de remédios, por exemplo, na medida que pode existir quebra de patentes, que é uma das ações pensadas pelo governo Lula como retaliação aí à ação da taxa Bolsonaro, aí, como estão dizendo nas redes. Então, é uma oportunidade que vem em boa hora, que é uma oportunidade que vem na sequência de uma nova narrativa do presidente Lula, né, que é taxar os mais ricos e isentar os mais pobres, e, de novo, no território da taxação, o que é muito bom no convencimento da população brasileira. Eu quero aproveitar que você estava falando sobre essa questão da mobilização da sociedade, né? Que o próprio PT, e fazia tempo que o partido, o PT, né, do presidente Lula, não convocava tão abertamente um chamado às ruas falando de taxação de super ricos, levantando uma bandeira muito clara, o que pode retomar pautas da esquerda. E a gente vem conversando sobre como algumas bandeiras e com potencial, por exemplo, de sonho, de mobilização estava faltando, né? Como, por exemplo, escala 6x1, enfim, todas essas pautas. Mas a gente tem manifestação, a gente está gravando, claro, antes da manifestação acontecer, pela taxação dos super ricos e por uma justiça mais equilibrada, vamos dizer assim, do ponto de vista fiscal. E, ao mesmo tempo, a gente tem abaixo-assinado, por exemplo, que o ICL começou a encampar nessa semana, é um manifesto, na verdade, né? O Somos 99%, que dentre ali uma série de propostas que está apresentando, a premissa principal é combater a desigualdade e tentar deixar também, desse ponto de vista, mais equilibrado, né? Acabar com abusos. Mas eu quero te ouvir desse ponto de vista de quanto é importante por parte da sociedade se colocar nesse posicionamento à medida que a gente esperava até um desgaste do governo e está recuperando essa energia, e o quanto a população indo para as ruas pode ter um potencial importante, principalmente levando em consideração esses movimentos. A gente já sabe um pouquinho qual vai ser o resultado da manifestação. Os governistas vão dizer que tinha muita gente na rua. Os oposicionistas vão dizer que tinha pouca gente na rua. Vai ter uma discussão se a última do Bolsonaro tinha mais ou menos pessoas na rua. É só assim, estamos gravando isso antes da manifestação. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser esse o debate que se dará após as manifestações. Mas por que elas são importantes para a popularidade do governo? Porque elas se juntam a uma série de outras ações. A ação do abaixo-assinado, as ações específicas das campanhas do fim da jornada 6x1, ao plebiscito feito por alguns movimentos sociais. Então, você tem uma lógica de ter uma série de movimentos que reativam uma militância que estava meio cansada do governo, né? Que não estava se sentindo muito motivada aí pela baixa popularidade, por ser um governo que falava mais para dentro do que para fora. Então, isso dá um ânimo aí para a militância e se soma a essa ideia de movimento. Agora, se não voltar a ter uma narrativa de frente ampla, a situação do presidente Lula não vai melhorar como poderia melhorar. Então, acho que o grande desafio dessas manifestações, desses abaixo-assinados, o grande desafio para o governo, pela lógica de pensamento do governo, para convencer a opinião pública, é daqui para frente o que será visto. O que o Lula está fazendo é retomar a sua popularidade onde sempre foi a sua fortaleza, nos brasileiros de baixa renda e nas mulheres. É esse o movimento que está sendo feito. O segundo passo vai ter, necessariamente, se o governo quiser brigar pela hegemonia da opinião pública, voltar aí para um pensamento mais amplo, para uma narrativa mais ampla que contemple uma parcela maior da sociedade do que apenas a sua base de apoio. E aí tem alguns movimentos que acontecem que acabam sendo inusitados, né, Renato? Como a gente teve esse movimento, a taxação, você falou, né? Deu aquele exemplo de como, na verdade, é uma grande família que, no fim das contas, quando atinge essa família, fala, opa, calma aí, também não é assim, não pode falar dele desse jeito.
quando a gente vê o agro e a indústria respondendo prontamente às sobretaxas do Donald Trump e dizendo que isso é injusto, que isso ameaça desemprego, enfim, tudo isso. Como a gente está falando de um movimento que é muito maior, impacta todos os brasileiros de uma maneira geral, então fica difícil, né, quando a gente tem essas narrativas ali de tentar a todo custo dizer que não, que o bolsonarismo, na verdade, não tem culpa nessa história, enfim. E o Donald Trump falou com todas as letras, né, que é uma retaliação por conta do Jair Bolsonaro. Então, esses setores também acabam se somando a essas forças, ainda que não seja proposital, né, mas no fim das contas, é um efeito nessa história. Tem um ditado popular antigo que fala que dinheiro não aceita desaforo. Então a reação do agro e a reação do setor industrial do Brasil tem a ver com esse ditado. O dinheiro que eles perdem com essa medida do Trump leva a um afastamento ou a uma pressão ao bolsonarismo, em especial na figura da família Bolsonaro. Nós não sabemos se isso irá ou não irá vingar. Mas também é possível que a família Bolsonaro tente com que esse imposto não se aplique sobre o agro, por exemplo, ou sobre algumas categorias mais específicas para isso. Se ele vai conseguir ou não é outra história, mas talvez seja uma forma dele conseguir manter a base de apoio que ele tem no agronegócio. Mas isso é só uma hipótese, Gabi. O fato é que, nesse momento, com o anúncio da taxação, o Brasil se une com isso. E a base financeira do Bolsonaro, que essa base que sustentou a ida do Bolsonaro para Orlando, depois que ele perdeu a eleição, que ajuda a sustentar o filho do presidente Bolsonaro nos Estados Unidos, que tenta criar esse movimento, é uma base que começa aí a ficar impactada. Agora, imagine, vamos falar, por exemplo, da base do Zé Trovão. Imagine a quantidade de caminhoneiros que vão deixar de levar produtos para o Porto de Santos. Produtos que iriam de navio para os Estados Unidos. Então, não é só a base do agronegócio que é impactado com isso. A base dos caminhoneiros também se importam por isso. Aliás, uma coerência dessa base de caminhoneiros seria, por exemplo, fazer uma greve de caminhoneiros contra o tarifaço de Donald Trump. E a gente tem, ao mesmo tempo, nessa semana, claro que ainda a gente não esperava que a gente fosse ter uma taxação do Donald Trump no meio dessa história, mas a gente teve a divulgação de uma pesquisa, que é a primeira pesquisa que vem logo depois dessa crise do IOF e das respostas do governo também, mostrando uma recuperação importante da popularidade, né, da aprovação do presidente Lula, na verdade, estabilizando em 47,3%, é o maior patamar do ano. Então isso é muito importante, porque era um momento justamente que se esperava ou uma fragilização importante ou uma resposta que daria um resultado. Então, no fim das contas, a gente teve essa oscilação, uma melhora na aprovação. Ainda tem, é verdade, uma parte das pessoas avaliando o governo como ruim, né? Quando a gente olha para a reprovação. Mas também melhorou em relação à reprovação anterior. E, por outro lado, o presidente Lula, quando a gente mostra quem ganharia as eleições, isso é muito complicado, né? Porque ainda tem muita água para rolar. Mas esse é o cenário que a gente tem agora, né? A gente tem a fotografia deste momento. Agora, o filme a gente vai ver lá na frente, né, Renato? Mas quando a gente mostra a comparação ali de quem venceria a eleição, o Lula ganha em todos os cenários. E o Tarcísio, nessa equação, agora, ele está defendendo Donald Trump, está defendendo a taxação e não o Brasil. Eu acho que isso também acaba tendo algum efeito, vamos dizer, nessa história toda. Bom, o Tarcísio está naquela corda bamba, né, de como parecer ser um cara mais amplo sem abrir mão do eleitor bolsonarista. Ele vai ficar assim até decidir se ele será candidato ao governo ou se ele será candidato a presidente. Mas vamos lá. A pesquisa da Atlas é uma questão metodológica de ser feita de forma digital.
Tá? E essa discussão toda na rede foi uma discussão nas redes sociais e no formato digital, com uma cobertura de imprensa muito grande nos veículos digitais. Dito isso, é natural que a questão da taxação das grandes fortunas e tudo mais apareça na pesquisa da Atlas. Vamos ver nas próximas pesquisas da Quest, da Ipsos IPEC e do Datafolha se isso se consolida ou não se consolida. De qualquer forma, é um alívio aí para o governo. Com relação à eleição presidencial, eu tenho dito que quem sabe o que vai acontecer um ano e meio antes da eleição está mais informado. Né? Como você bem disse, é uma fotografia do momento, coloca um pouquinho o debate no cenário atual, mas eu confesso que para mim alimenta muito mais a imprensa do que o brasileiro médio. Com relação a isso, tudo pode acontecer num país onde tem facada, tem queda de avião, tem ações da Polícia Federal, tem uma possibilidade de prender um presidente, pode ser o presidente Lula no passado, pode ser o presidente Bolsonaro aqui. O Brasil aí, de fato, não é para amadores e a gente tem muito tempo antes da campanha. Com certeza, Renato. A gente fala dessa derrubada do IOF. Olha quantas viradas a gente já teve nessa história. Não faz nem um mês ainda. A gente teve no dia 26, lá no final de junho, e a gente já está falando aqui sobre uma nova medida do Donald Trump que ainda nem foi implementada, porque no dia 1º de agosto, que de fato a gente vai ver se oficialmente isso vai entrar em vigor ou não. Ainda dá para ele recuar nessa história, a depender de como o Itamaraty, o presidente Lula vão responder. Isso também é muito importante. Eu acho que é total uma fotografia do momento e a gente vai precisar analisar as outras pesquisas também. Acho fundamental essa sua fala. Um prazer te receber aqui. Renato, volta mais vezes. Gabi, é só convidar, é um prazer enorme estar aqui com vocês, contribuindo um pouco com as nossas análises, com as análises do Instituto Locomotiva sobre a sociedade brasileira. Um beijão, a gente vai precisar, viu? Beijão, até uma próxima, até mais. E eu quero te fazer um convite aqui muito, muito especial. É um dia muito importante para a gente aqui no ICL. Quero te convidar a anotar aí na sua agenda, reservar o dia 27 de julho, na verdade, às 8 horas da noite do seu dia 27 de julho, que é um domingo. É um momento histórico que a gente vai ter aqui. É um evento gratuito, online, que você só precisa se inscrever. Vai em detalhesicl.com.br, já deixa o seu e-mail lá enquanto a gente está conversando aqui e eu vou te explicar um pouquinho. Ainda não posso dar spoiler, mas eu posso te adiantar que é um pronunciamento especial do Eduardo Moreira para contar as novidades para a gente. A gente vai anunciar o próximo capítulo do ICL. Olha o peso disso que eu estou te contando aqui. Eu acho que é a nossa empreitada mais ousada até agora, tá? Então, se prepara aí e já estou te avisando para você poder garantir esse momento junto com a gente. A gente está abrindo as portas, vamos dizer assim, para quem acredita que o conhecimento pode transformar a vida de uma pessoa. É o que a gente acredita, é a nossa premissa aqui no ICL. Então, é mais do que um convite que eu estou te fazendo, é um chamado para fazer parte de tudo isso junto com a sua família. É algo maior, é duradouro, é coletivo. Então, a gente vai fazer um anúncio especial aqui, garante o seu ingresso gratuito no link em detalhesicl.com.br, domingo 27 de julho, 8 horas da noite. O Edu Moreira vai te contar tudo e a gente aqui está muito, muito ansioso para celebrar tudo isso junto com você. Agora, na sequência, você vai ficar com o Mercado Investimentos e, na sequência, tem o Rolê ICL. E você pode ouvir um Em Detalhes de segunda a sexta-feira nas plataformas de áudio. Na segunda, a gente vai estar de volta aqui com os assuntos mais importantes do momento. Até lá. Já tá valendo? Tá valendo. Tá. Pois é, turma. Eu tive que trocar a tela do computador para caber o plano que a gente está construindo há mais de 2 anos para o ICL. São mais de 300 pessoas envolvidas na construção desse que é o novo e mais revolucionário capítulo do ICL. Eu vou anunciar as novidades no dia 27 de julho e não vai ficar pedra sobre pedra. Quanto à turma lá da extrema-direita, que eles comecem a perder o sono, porque o negócio vai ficar ruim para eles. E a gente vai inaugurar um novo paradigma na educação, no jornalismo e
e no entretenimento. E vocês vão poder fazer parte disso. O melhor de tudo, para sempre. Vocês não perdem por esperar. Até lá. Don't waste my time. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.